muito tempo eu achei que não tinha sorte com o abacaxi. Sempre que eu deixava algumas frutas no balcão para amadurecer, os pêssegos e melão, por exemplo, ficavam deliciosos, mas os abacaxis ficavam sempre horríveis. Mas isso mudou, porque agora eu sei como e por que as frutas amadurecem. Bem-vindos ao Minuto da Terra. As plantas têm um probleminha para se reproduzir. Já que elas não conseguem sair do lugar, elas dependem de animais para engolir suas sementes e movê-las, seja como for, para onde elas tenham espaço e recursos para crescer. Só que as plantas não querem esses animais por perto cedo demais, pois sementes que não estão prontas para germinar acabam sendo desperdiçadas. Uma solução para esse dilema é o fruto. Antes que as sementes estejam prontas, a casca grossa, a polpa dura, os compostos químicos amargos e a camuflagem funcionam como um sistema de defesa para afastar criaturas. Daí, uma vez que as sementes ficam maduras, o fruto começa a se transformar. A pele fica mais fina e a polpa dura e amarga fica doce e gostosa. O cheiro delicioso e cores chamativas são a cereja no topo da cereja. Ao final dessa transformação, que chamamos de amadurecimento, o fruto não é mais um impedimento, e sim algo irresistível. Mas nem todos os frutos utilizam esse mesmo mecanismo. É literalmente como comparar maçãs com laranjas. Algumas frutas, como a laranja e o abacaxi, amadurecem sugando açúcares e hormônios de outras partes da planta. À medida que absorve mais desses ingredientes, ela fica cada vez mais saborosa e tentadora. Mas assim que o fruto cai ou é colhido e não está mais conectado à planta, esse processo para. É por isso que não adianta esperar um abacaxi amadurecer na sua cozinha. Quando é colhido, ele para de amadurecer e dali pra frente só vai estragar. Já as maçãs e bananas, por exemplo, não precisam estar ligadas à planta para ficarem mais saborosas. É como se fosse um amadurecimento Wi-Fi. Quando a semente delas amadurece, elas já armazenaram bastante amido que pode ser convertido em açúcar. E o hormônio que coordena esse processo, um gás chamado etileno, é produzido pela própria fruta, podendo até ser absorvido por outras frutas ao redor que também amadureçam assim. Ou seja, uma banana pode tanto amadurecer no pé, como no chão da floresta ou na bancada da sua cozinha, o que parece algo bem conveniente. Então, por que todas as frutas não são assim? Não temos certeza, mas uma teoria é que a fruta amadurece melhor onde seus animais dispersores ficam. Por exemplo, a manga, um fruto grande com sementes grandes que geralmente são transportadas por criaturas grandes que vivem no solo. Provavelmente se beneficia por ser capaz de amadurecer no chão. Já para a cereja, cujas pequenas sementes geralmente são dispersas por animais pequenos que vivem em árvores, pode ser melhor amadurecer no alto, ainda conectada ao pé. Só que a maioria dos humanos modernos não pega suas frutas em árvores ou no chão das florestas, mas sim no supermercado, onde temos fácil acesso a uma grande variedade delas, o que acaba tornando difícil saber como todas essas frutas amadurecem. Então, aqui vai uma mão para tornar a experiência de comer frutas muito mais frutífera. O próximo episódio já vai começar. Tubarões são famosos pelos seus dentes, não pelas suas escamas. Mas as escamas dos tubarões têm muito mais em comum com os dentes deles e com os nossos do que você imagina. Essas pequenas saliências são chamadas de dentículos, da mesma raiz que dental e dentista. E assim como os nossos dentículos bucais, ou seja, nossos dentes, elas são macias por dentro e envoltas em um tecido duro chamado dentina e revestidas por um esmalte brilhante. Mas o que as escamas dos tubarões têm a ver com seus dentes? Para responder isso, temos que embarcar em uma jornada de volta no tempo, antes que qualquer um de nossos ancestrais vertebrados tivesse dentes ou escamas. Os primeiros vertebrados eram peixes primitivos que ingeriam água pela boca aberta e desdentada para filtrar comida. E seus corpos pequenos e sem escamas os deixavam indefesos contra os gigantes invertebrados predadores que viviam na época. Eventualmente, o tecido da pele de alguns desses peixes evoluiu para uma armadura rígida e protetora ao redor de suas cabeças. Mas o resto de seus corpos ainda estavam desprotegidos. Então, essa armadura na cabeça dos peixes acabou se dividindo em escamas menores que cobriam seu corpo inteiro. Voilá! Proteção e flexibilidade. Esses peixes com escamas flexíveis estavam em melhor situação do que seus predecessores, mas ainda não estavam nem perto de se tornarem grandes predadores. Eles ainda estavam passivamente filtrando pequenos petiscos da água. Cientistas acreditam que o próximo salto evolutivo envolveu escamas ao redor da boca de alguns peixes migrando para dentro, indo de algo parecido com dentes para dentes mesmo. Mas dentes não são tão úteis sem uma maneira de movê-los. Então também foi necessária a evolução de mandíbulas para transformar as escamas da boca em armas. E agora presas grandes entraram no menu. Os peixes podiam usar suas mandíbulas para pegar sua caça e seus dentes para cortá-la em pedaços. Esses peixes dentuços deram origem aos tubarões de hoje em dia, que acabaram dominando os oceanos.
Os peixes com dentes também são os ancestrais dos primeiros vertebrados a rastejar pela terra. Esses vertebrados e suas partes bucais diversificaram-se rapidamente e alguns desenvolveram a habilidade de mastigar, ou seja, manipular seus dentes e mandíbulas para triturar sua comida em pequenos pedaços. Em comparação com animais que engoliam pedaços inteiros de comida, os masticadores podiam digerir esses pequenos pedaços mais rápida e completamente, economizando energia e extraindo mais nutrientes. E os dentes evoluíram também. Herbívoros desenvolveram incisivos na frente para cortar plantas fibrosas e dentes mais largos e planos na parte de trás para triturá-las. Os carnívoros ficaram com dentes longos e afiados para capturar e rasgar suas presas, enquanto os onívoros, como nós, acabaram com um pouco de tudo. Até onde sabemos, todos esses dentes vieram das mesmas escamas ancestrais que evoluíram para as escamas de tubarão. Talvez por isso ele seja um bicho tão escamado. O próximo episódio já vai começar. Isso é um urso. Nós podemos concordar que ele está vivo. Mas e o solo em que ele está sentado? Isso definitivamente não é um ser vivo, certo? Afinal, ele não faz coisas importantes que as coisas vivas fazem, como andar por aí e se reproduzir. Mas se você perguntar a um cientista se o solo é um ser vivo, a resposta, na maioria das vezes, será sim. E agora? Bem-vindos ao Minuto da Terra. O solo, na verdade, tem muito mais em comum com um urso e todos os outros seres vivos do que você imagina. Assim como todas as coisas que fazem parte do urso, coisas vivas, coisas mortas, minerais, ar e água, estão constantemente trabalhando juntas e sustentando umas às outras para que o urso possa continuar fazendo suas coisas de urso, o solo também é feito de um sistema de coisas vivas, coisas mortas, minerais, ar e água. Pois é, essas coisas não apenas existem no solo, elas são o solo e trabalham juntas como um sistema dinâmico e autorregulador. Em outras palavras, um sistema vivo. Além disso, existe o fato de que seres vivos interagem com o meio ambiente de todas as formas. Um urso, por exemplo, se alimenta de recursos do seu habitat e devolve em forma de nutrientes. Com o solo, não é muito diferente. Por ser poroso, ele ajuda a regular o fluxo de água corrente e também a transformar coisas mortas em um ecossistema de nutrientes importantes facilmente acessíveis, como nitrogênio, fósforo e carbono, além de servir como um depósito de nutrientes extras até que eles sejam necessários. Mas talvez o argumento mais convincente para o solo estar vivo é que ele pode morrer. Assim como um urso, o solo pode perder sua capacidade de executar todos os seus processos internos e interações externas. Tipo, se os poros cheios de ar do solo são esmagados, ele começa a perder sua capacidade de reter água, levando a inundações e erosão. Se certos nutrientes acabam, o solo perde sua capacidade de sustentar a vida. E solo que não pode sustentar a vida, não pode nos sustentar. Não pode cultivar os alimentos de que precisamos para nos mantermos vivos ou armazenar o carbono necessário para evitar as mudanças climáticas. Ou seja, no fim, acreditando ou não que o solo está vivo, é interessante pensar nele como se estivesse vivo, pois isso pode nos ajudar a entender como o solo funciona como um sistema complexo e dinâmico, e como ele pode mudar ao longo do tempo, especialmente pelo resultado das nossas ações. Além disso, nos dá um vocabulário para falar sobre essas mudanças. Pode ser útil pensar nas mais variadas coisas que não estão tecnicamente vivas, tipo o oceano ou a economia, como tendo propriedades de um ser vivo. Afinal, é mantendo o pé no chão que essas coisas permanecem vivas. E a gente também. O próximo episódio já vai começar. O que você prefere? Quebrar um osso ou romper um ligamento? Supondo que gostaria de se recuperar o mais rápido possível, torça pelo osso quebrado. Afinal, os ossos são muito mais vivos e abastecidos do que você pensa, fazendo com que fraturas se curem muito mais rápido do que lesões em ligamentos. Olá, eu sou a Maria e esse é o Minuto da Terra. É fácil pensar em ossos como algo sem vida, mas os ossos dentro de nós estão vivinhos da Silva. Para se manterem fortes, eles não param de se reconstruir durante grande parte da sua vida. Esse processo, chamado de remodelação óssea, renova 20% do seu esqueleto a cada ano. Além disso, nossos ossos têm outras funções. Eles também são responsáveis por produzir novas células sanguíneas e armazenar gordura e minerais que nosso corpo precisa. Todo esse trabalho requer bastante energia e muitos nutrientes, e graças ao fluxo sanguíneo, chegam em tudo quanto é parte do esqueleto. Então, quando um osso quebra, o sangue já está por ali pronto para encher a fratura, com o que ela precisa para se reconstruir. Por isso, a maioria delas é capaz de cicatrizar em cerca de 6 semanas.
Já o tecido conjuntivo, conhecido como ligamento, tem basicamente um trabalho: te manter unido, e não se remodela com o passar do tempo. Portanto, não precisa de muitos recursos. Então, em vez de um suprimento sanguíneo contínuo, os ligamentos dependem da energia e nutrientes já usados por tecidos próximos. Daí, quando um ligamento é danificado, o que chamamos de entorse, os recursos necessários para ele se recuperar chegam aos poucos, devagarinho. É por isso que as torções demoram muito mais para cicatrizar do que as fraturas, no mínimo 10 semanas. E certos ligamentos, como o LCA do joelho, ficam tão longe da circulação sanguínea que é bem provável que nunca se curem sozinhos. Essa regrinha geral, que um melhor suprimento de sangue equivale a uma cicatrização mais rápida, vale para boa parte do nosso corpo, desde a cicatrização super lenta das cartilagens, que tem ainda menos acesso ao sangue do que os ligamentos, até os músculos, que estão basicamente cheios de sangue e por isso podem se curar em questão de dias. O mais estranho, porém, é que o tecido com cicatrização mais rápida em nosso corpo, a córnea, não tem um suprimento direto de sangue. Afinal, se as janelas na frente dos seus olhos estivessem cheias de sangue, você veria vermelho. Mas o resto do olho tem, alimentando constantemente o fluido supernutritivo e cristalino que fica logo atrás da córnea. Ou seja, no fim, a cura está no fácil e rápido atendimento às necessidades básicas. O sangue é só a maneira mais comum de chegar lá. O próximo episódio já vai começar. Esse é Scarface, uma hiena que a Kate do Minuto da Terra estudou no Quênia. E, assim como toda hiena malhada do sexo masculino, a sua vida não é nada fácil. Para ser bem sincero, a infância é a melhor fase da vida deles. Filhotes de ambos os sexos ficam logo abaixo de suas mães na hierarquia social do grupo, mas a gente já volta nesse assunto. Então, os filhotes têm fácil e abundante acesso a comida, lugares para dormir e o que mais eles precisarem. Mas os dias de glória dos filhotes machos não duram muito tempo. As fêmeas normalmente não gostam de acasalar com machos que cresceram com elas, o que pode ser uma estratégia da natureza para evitar a reprodução entre parentes. Então, por volta dos 2 anos de idade, o macho precisa abandonar o clã e partir em uma solitária e perigosa busca por um clã onde ele tenha melhores chances de acasalar. Vários outros mamíferos machos fazem o mesmo, mas para eles, essa transição entre grupos é uma oportunidade para desafiar outros líderes e melhorar seu status social. Mas esse não é o caso aqui. Eles precisam passar por diversas humilhações antes de poder entrar no novo clã. E uma vez que conseguem, eles passam a ocupar o último lugar na hierarquia e, consequentemente, cadeia alimentar. Raramente sobra alguma coisa boa para ele comer. E a única maneira de subir na hierarquia social é esperando que novos machos entrem para o clã abaixo dele ou que machos acima dele morram. Nenhum macho adulto jamais será superior a uma hiena do sexo feminino, resultando em uma hierarquia dominada pelas fêmeas. Isso é um pouco estranho. Diferente da maioria dos mamíferos, os machos da hiena malhada são subordinados às fêmeas. Isso acontece, provavelmente, e também diferente da maioria dos mamíferos, porque as fêmeas são maiores e mais malvadas do que os machos. O que não é de se estranhar de uma mãe que precisa defender seus filhotes numa confusão dessas. Além disso, mesmo os machos fisicamente fortes e sociáveis não têm chance de chegar ao topo da hierarquia para tomar decisões e fazer bebês. A hiena malhada é o único mamífero que conhecemos com uma hierarquia social tão rígida, e nós ainda não sabemos o porquê, mas sabemos a consequência que isso tem. Os machos, como Scarface, acabam cheios de ferimentos por causa de todo o bullying. Seus dentes se desgastam mais cedo por mastigar muitos ossos e, em média, vivem metade do que as fêmeas. A única esperança deles é que, no fim, deixem para trás alguns filhotes e torcer para que eles não sejam machos. O próximo episódio já vai começar. Quando uma criatura morre, suas defesas naturais deixam de funcionar e minúsculos decompositores começam a trabalhar dentro de apenas 5 minutos. Para afastar carnívoros maiores em busca de uma refeição, alguns micróbios produzem toxinas como a botulínica e antrax, que uma pequena dose pode ser fatal para boa parte do reino animal. Ainda assim, alguns animais se alimentam dessa carniça e parecem não sofrer com isso, algo que estamos apenas começando a entender como é possível. O controle de qualidade é sua primeira linha de defesa. Lobos e raposas são conhecidos por deixar de lado a carcaça de renas doentes e preferirem uma presa morta por outro predador, embora ainda não esteja claro como eles consigam saber a diferença. E, apesar da sua reputação falar outra coisa, a hiena malhada gosta mesmo é de carne fresca.
reduzindo seu contato com micróbios. Mas, às vezes, o único item no cardápio é a carne podre mesmo. E alguns necrófagos, como o besouro carniceiro e os urubus, preferem essa carniça, já que ela é mais fácil de ser encontrada e a concorrência é menor. Para combater os micro-organismos desses restos orgânicos, o besouro borrifa as carcaças com uma substância antimicrobiana antes de começar o banquete. O abutre barbudo prefere um antibiótico após o jantar, atacando os micróbios com um ácido estomacal que é 10 vezes mais ácido do que o nosso, e forte o suficiente para corroer o aço. Mas alguns deles conseguem sobreviver e seguem seu caminho até o intestino, incluindo os que causam botulismo e tétano. Não temos certeza como os abutres e urubus sobrevivem às primeiras exposições tóxicas, mas sabemos que a cada novo encontro, seu sistema imunológico produz mais e mais anticorpos, construindo uma resistência às toxinas. Socializar também pode ajudar nessa defesa imunológica. Hienas e leões, por exemplo, provavelmente trocam pequenas doses de germes enquanto comem e disputam por essa mesma comida, o que pode ajudar a construir uma imunidade em larga escala contra toxinas como o antrax. De maneira parecida, nós, humanos, também desenvolvemos nossa própria herança imunológica através da exposição controlada a doenças como meningite e varíola, também conhecida como vacinação. Mas ainda precisamos adquirir imunidade a doenças como botulismo e antrax. Então quem sabe a gente consiga caçar alguns truques com esses caçadores. Afinal, nós temos mais em comum com eles do que gostamos de admitir. O próximo episódio já vai começar. Às vezes a mamãe hamster olha para seus adoráveis bebês e pensa: eu poderia devorar vocês. Só que não de uma maneira fofa, e sim no sentido: eu vou realmente comer vocês. Mas isso não acontece só com os hamsters. Porcos, insetos, pássaros, cobras, primatas e peixes de vez em quando se alimentam da próxima geração. O que é bem estranho. Não só porque nós humanos consideramos algo perturbador comer seu próprio bebê, mas porque reproduzir é o objetivo principal de praticamente todas as formas de vida. Então, comer suas crias e os genes que eles carregam parece mais como uma grande derrota. Mas impulsos que levam à própria derrota tendem a ser abandonados. Então, o fato de que diferentes espécies do reino animal ocasionalmente canibalizam seus herdeiros sugere que isso pode, na verdade, ser uma estratégia inteligente. Os hamsters, por exemplo, comem seus próprios bebês como forma de controle populacional. Fêmeas com uma ninhada de 8 ou 9 filhotes comem 2 deles em média. E quando cientistas tentaram acrescentar outros 2 filhotes à ninhada, a mamãe hamster comeu 4 deles. Mas remover algum dos filhotes no dia de seu nascimento praticamente acaba com o canibalismo, sugerindo que a fêmea come alguns bebês para que a sua ninhada seja pequena o suficiente e ela consiga sustentar os sobreviventes e garantir que eles passem seus genes para frente. Outras criaturas, como alguns répteis, se alimentam dos seus bebês somente em emergências. Quando predadores tentam comer seus ovos, a progenitora age mais rápido e come-os ela mesma, o que faz sentido. Se os ovos estão condenados a virar almoço de alguém, que seja o da própria mãe, que aproveita essa energia para uma outra rodada de reprodução. E bebês, às vezes, sabe como é, né? Podem atrapalhar o casal e precisam sair da jogada. O peixe gobe macho fecunda ovos de várias fêmeas durante um curto período de tempo e cuida de todos eles no mesmo ninho. Para poder sair por aí namorando de novo, ele precisa esperar todos os ovos chocarem. Então ele acaba sacrificando os retardatários para ficar livre para sair conquistando a peixarada. Ou seja, para as criaturas do reino animal maximizarem seus recursos, energia e oportunidades de passar seus genes para frente, às vezes o cardápio infantil é uma boa pedida. O próximo episódio já vai começar. Se você acompanha o Minuto da Terra, já percebeu que nós adoramos Pokémon. Caso você não saiba do que estamos falando, Pokémon são adoráveis criaturas fictícias que as pessoas capturam, treinam e colocam para lutar. Os 4 mais amados, também conhecidos como Pokémon iniciais, são cada um baseado em um animal do mundo real, porém com habilidades não tão reais assim. Por isso, começamos a nos perguntar se esses poderes eram realmente plausíveis. Afinal, o reino animal tá cheio de adaptações estranhas. Então, será que é possível algum desses 4 Pokémon existir na vida real? Será que podemos realmente pegar algum deles? O primeiro deles é o Bulbasauro, que se parece muito com um sapo, exceto por esse bulbo de planta em suas costas, que parece estranho. Mas existe um tipo de caranguejo com plantas grudadas nas costas, e algas e musgo crescem em todos os tipos de animais. Mas a habilidade característica do Bulbasauro envolve manipular as videiras em seu bulbo. E, embora plantas como a apanha-moscas existam no mundo real, não sabemos de nenhum animal que utilize desse comportamento para se defender. Em seguida temos Charmander, um Pokémon lagarto e famoso esquentadinho.
Não vamos descartar a possibilidade de um animal desenvolver uma cauda que fique perpetuamente em chamas, indicando sua saúde. Mas, fala sério, né? Já o seu ataque cuspidor de fogo, bem, o besouro bombardeiro, que você conheceu em nosso vídeo sobre dragões, armazena uma combinação de produtos químicos e enzimas em suas glândulas, cada uma inerte por si só, mas que podem se combinar e atirar ácido de forma explosiva pela bunda do besouro. É uma defesa tão boa que existe um lagarto que evoluiu ao ponto de imitar a aparência de besouros semelhantes. Existem também lagartos com glândulas produtoras de veneno em suas bocas, que poderiam se adaptar para combinar as coisas certas e tocar fogo. Mas ainda não encontramos um único animal que produz chamas. Já o Squirtle solta água pela boca, o que é bem mais fácil de acontecer. As tartarugas marinhas podem expelir o excesso de água salgada pela boca e narinas. E se a tartaruga de diamante for incomodada enquanto bebe, ela atira a água da garganta para ficar mais leve e fugir mais rápido. Então, não seria estranho encontrar por aí uma tartaruga que evoluiu ao ponto de vomitar água nos seus oponentes. Por último, temos o Pokémon mais famoso, Pikachu. Sua habilidade mais chocante é... bem, sua habilidade chocante. Existem animais do mundo real que podem gerar choques elétricos. Na verdade, essa habilidade evoluiu de forma independente 6 vezes. Alguns desses animais usam pequenos pulsos elétricos para se comunicar ou se localizar, mas outros podem gerar voltagem suficiente para atordoar ou matar suas presas ou predadores. Mas todos os animais que desenvolveram essa habilidade são peixes, então um Pikachu aquático até seria realista. Mas como eles são ratos terrestres e o ar é um condutor de eletricidade muito pior do que a água, essa seria uma evolução bem difícil de encontrar. Portanto, com base na biologia da vida real, apenas um desses Pokémon tem a chance de existir e, com seu poder, tudo transformar. E é por isso que, Squirtle, eu escolho você! O próximo episódio já vai começar. Vaca, porco, galinha, veado e coelho são animais que os humanos ao redor do mundo comem regularmente. Outra coisa que esses animais têm em comum é que, geralmente, eles não comem outros animais. Ou seja, nós humanos basicamente nos alimentamos somente de herbívoros e onívoros. Por que será que evitamos comer animais carnívoros? Oi, eu sou a Maria e esse é o Minuto da Terra. Eu amo todos os animais e também amo comida. Então, quando essa pergunta caiu no meu prato, eu achei que já tinha uma boa ideia de qual seria a resposta. Mas, na verdade, existem várias possibilidades bem interessantes por aí sobre o porquê geralmente deixamos animais carnívoros fora do cardápio. A primeira razão, que já era a minha hipótese antes desse vídeo, é a segurança. Ou melhor, a falta de segurança da carne deles. Conforme os animais vivem suas vidas, eles podem encontrar coisas ruins por aí, como parasitas, micróbios e metais pesados. Coisas que podem ficar no seu corpo e causar problemas. Quando um animal come outro animal, ele absorve essas coisas ruins, e assim por diante. Daí, se esse animal for comido por outro, ele vai ingerir todas as coisas ruins de todos os bichos anteriores. Ou seja, comer animais que comem muitos outros animais pode nos expor a todo esse bolo nojento, e isso não é nada bom. Nós sabemos com certeza que certas espécies carnívoras contêm níveis altos de elementos ruins que tornam elas potencialmente perigosas para certos humanos, mas não temos evidências de que esse problema se aplique a humanos consumindo carnívoros em geral. Então, vamos para a segunda hipótese: gostosura. Talvez animais que só comem outros animais não tenham um gosto tão bom. E como estamos falando de coisas gostosas, eu vou abrir a geladeira do Minute Food para explicar essa. Bom, existem algumas razões para a carne de carnívoros não ser tão saborosa. A primeira é a textura. Animais carnívoros tendem a ser caçadores magros e implacáveis para conseguir capturar suas presas. Quanto mais magro e forte um animal é, menos gordura suculenta ele tem, e mais grossas são suas fibras musculares. Então, a sua carne provavelmente será mais dura. E até onde eu sei, os humanos não costumam gostar de mastigar uma carne que mais parece um chiclete. Em seguida, temos a questão do sabor, porque o que um animal come pode influenciar no gosto da carne. É por isso que algumas pessoas se importam se estão comendo carne de boi alimentado com pasto ou grãos. Talvez algo relacionado a comer muitos outros animais, como a ureia que esses bichos costumam ter, ou os compostos esquisitos que surgem quando a carne fica guardada, façam com que um bife carnívoro não seja lá muito saboroso. E existem evidências anedóticas para isso.
Pessoas que já comeram carne de urso em diferentes épocas do ano dizem que os ursos da primavera, que comem um monte de frutas, são muito mais gostosos que os ursos do outono, que se alimentam de peixes. Falando em peixe, eles são uma grande exceção a toda essa coisa de humanos não comem carnívoros, já que várias espécies de peixes que consumimos só comem outros animais e não tem gosto ruim, muito pelo contrário. Então, eu diria que a hipótese do sabor não se sustenta, pelo menos não para todos os carnívoros. Tá, vamos voltar para o Minuto da Terra para conversar sobre a terceira hipótese, ineficiência. Hoje em dia, produzir carne suficiente para alimentar grandes grupos de humanos famintos geralmente envolve criar os animais que vamos comer. E fazer isso com carnívoros não faz muito sentido. Sim, tem a questão de eles também nos verem como comida, mas o maior problema é que criar carnívoros é meio que um desperdício. Se você alimentar, digamos, uma vaca com 10.000 calorias de capim, a maior parte dessa energia vai ser usada para manter a vaca viva. Apenas cerca de 10% vai para a construção de massa corporal. Então, de todo esse capim, você vai acabar com algo como 1.000 calorias de carne bovina, o que dá uns 2 bifes. E se você der essas 1.000 calorias de carne para um tigre, por exemplo, vai acabar só com 100 calorias de carne de tigre. É muito mais eficiente e fácil comer a carne bovina de uma vez. É ainda mais eficiente comer as plantas, mas esse é assunto para outro vídeo. Essa hipótese da ineficiência é a única que realmente é apoiada pelo fato curioso de que comemos peixes carnívoros. A mesma perda de energia acontece no oceano, mas como passamos a maior parte da história pegando peixes de forma oportunista, em vez de criá-los nós mesmos, a ineficiência aqui não foi um problema para nós. Mas tem ainda mais uma hipótese sobre por que os humanos não comem carnívoros: religião. O judaísmo não permite comer predadores, e o Alcorão proíbe consumir animais com presas ou garras, o que exclui muitos animais que comem apenas outros animais. Não é incomum que certos comportamentos comecem com práticas religiosas, depois se espalhem e se tornem relativamente comuns. Humanos evitarem carnívoros como fonte de alimento pode ter seguido uma trajetória parecida. No entanto, é possível, e até provável, que regras religiosas sobre comer animais que comem outros animais tenham origem em outras razões, como a questão da segurança, ou a percepção da falta de segurança, que pode ter levado a esse tipo de restrição. Já o sabor pode estar relacionado às outras hipóteses. Tipo, se consumir a carne de carnívoros fosse arriscado, é de se imaginar desenvolvermos uma aversão a ela, assim como evoluímos para não gostar de alimentos amargos, pois vários contêm compostos potencialmente perigosos. Em outras palavras, esse dilema culinário é complexo. E como ninguém por aí está estudando a fundo ele, não temos uma resposta definitiva para explicar por que devoramos vacas e galinhas enquanto evitamos tigres e águias. Essa questão dá muito o que ruminar, mas eu, como sempre, gosto de brindar as possibilidades. O próximo episódio já vai começar. A pequena cicatriz no meio do seu abdômen marca o lugar onde, por cerca de 9 gloriosos meses, todos os nutrientes que você precisava para crescer, se desenvolver e sobreviver fluíam direto para sua corrente sanguínea, enquanto você apenas flutuava dentro de uma bolsa com líquido amniótico. Mas você já se perguntou o que acontecia com suas outras funções corporais enquanto estava naquele espaço fechado? Para ser um pouco mais claro, você sabe se fazia xixi e cocô lá dentro? A resposta à pergunta número 1 é sim, com certeza. Os embriões começam a fazer xixi depois de apenas 2 meses de desenvolvimento, por volta de quando eles começam a deglutição, ou seja, beber o líquido amniótico. Isso significa que os fetos passam 7 meses bebendo a própria urina, mas isso não é tão nojento quanto parece. Para começar, a urina, ao contrário das fezes, é estéril, por isso não tem bactérias que possam deixar o bebê doente. Além disso, os resíduos que normalmente são expelidos na urina, como o excesso de nitrogênio, são filtrados do feto e entregues, através do cordão umbilical, de volta para a mãe para serem eliminados. E com relação aos resíduos que nos livramos pelo cocô? Bem, a mamãe cuida disso também, mais ou menos. A mãe digere o alimento antes que ele chegue ao bebê, absorvendo nutrientes como açúcar e proteínas em sua corrente sanguínea e, em seguida, passa esses nutrientes para o feto através do cordão umbilical. Então a maioria dos nutrientes que viram cocô depois acabam ficando com a mãe. Mas o sistema digestivo do bebê não fica totalmente vazio. Alguns resíduos acabam chegando lá e são degradados pela bilis ácida no intestino delgado, produzindo uma massa esverdeada, viscosa chamada mecônio. Mas ao contrário do intestino grosso de todos fora de um útero, o intestino grosso de um feto é sobretudo estéril e desprovido das milhares de bactérias que decompõem os nossos resíduos e fazem parte de até 50% da polpa marrom conhecida como fezes. Assim, a massa verde e pegajosa que se forma no intestino do feto eventualmente se torna a massa verde e pegajosa livre de bactérias dentro da primeira fralda do bebê. E, de certa forma, é o primeiro e último cocô limpo na vida de todos nós. O próximo episódio já vai começar. Olá! Animais de diferentes espécies raramente se envolvem sexualmente. E quando o fazem,
é bem comum que saia um descendente dessa relação. Mas ainda mais raro do que ligres, zorros, camas e váfalos, são animais híbridos capazes de terem seus próprios filhotes. Na verdade, a ideia de uma mula, que é a descendente híbrida de uma égua com um burro, reproduzir é tão implausível que os antigos romanos costumavam usar o ditado "quando uma mula tiver filhote" como metáfora para algo impossível. Da mesma forma que os americanos dizem quando os porcos voarem, os turcos dizem quando peixes subirem em árvores e os nigerianos quando uma galinha tiver dentes. É o nosso famoso "nem que a vaca tussa". O motivo disso é que, para ter sucesso na reprodução, os animais precisam criar células sexuais capazes de trocar informações. As células do corpo possuem 2 cópias de cada cromossomo, um da mãe do animal e o outro do pai. Mais ou menos como 2 jogos de baralho, que podem simplesmente serem duplicados e divididos para formar uma nova célula. Mas com as células sexuais, o negócio é mais embaixo. Elas são produzidas ao pegar cada conjunto de cromossomos e trocando várias cartas entre os jogos antes de dividi-los em 4 células, cada uma com um baralho completo de cartas. Essa troca de cartas funciona quando estamos falando de uma mãe e pai da mesma espécie, já que eles têm as mesmas cartas na mesma ordem, como os genes da cor dos olhos ou então das listras na pele, dando nascimento a células sexuais saudáveis. Mas nas células de animais híbridos, o baralho não é o mesmo, porque vieram de pais e mães diferentes. Então a carta da cor dos olhos pode acabar sendo trocada pela carta do tamanho da pata, ou um gene da formação de ossos ser trocado pelo gene da formação dos rins, produzindo 2 baralhos estranhos que dão origem a células sexuais totalmente não funcionais. No entanto, por razões inexplicáveis, às vezes esses animais híbridos conseguem abandonar completamente esse jogo de cartas e criam novas células sexuais que contêm apenas o DNA da mãe. Até agora, só vimos isso acontecer nas mulas fêmeas. Existem alguns casos documentados onde mulas nasceram de óvulos contendo exclusivamente o DNA da mãe. Estranhamente, isso significa que o filhote de cada mula fêmea é, também, seu meio-irmão. Ou seja, apesar de porcos não voarem e vacas não tossirem, de vez em quando uma mula reproduz. O próximo episódio já vai começar. Um dia desses, caminhando por uma trilha, eu encontrei um lago. Mas o que me deixou de queixo caído foi ver que tinha um peixe lá. Eu sei, não tem nada de estranho nisso. Mas a questão é que esse lago ficava no alto de uma montanha, bem longe de qualquer outro corpo d'água. Como é que um peixe vai parar num lugar desse? Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. O peixe era só uma truta comum, daquelas bem sem graça. Não era nenhum daqueles peixes esquisitos que conseguem viver fora d'água ou dar uns rolês pela terra. Então, eu duvido que ela foi andando até lá. E também não dá pra dizer que ela evoluiu nesse lago, porque as trutas surgiram há uns 20 milhões de anos, e esse lago é bem mais novo do que isso. Acontece que, tirando as opções que já descartamos, existem 3 jeitos principais para um peixe ir parar em lagos que parecem isolados. O primeiro é quando chove demais. Aí, lagos que normalmente ficam separados podem transbordar e se ligar por riachos temporários. Isso permite que várias coisas, inclusive peixes, passem de um lago a outro. Mas o lago que eu visitei era o mais alto da região. Nem a truta mais forte do mundo daria conta de subir nadando até ele. E a segunda opção? Bom, vai que o peixe caiu de paraquedas. Parece maluquice, né? Mas por mais doido que seja, muitas agências de vida selvagem nos Estados Unidos e em outros lugares também, literalmente jogam peixes de aviões em lagos nas montanhas, para criar oportunidades de pesca e também como fonte de alimento. É mais um exemplo das muitas formas como os humanos espalham espécies pelo planeta, o que, aliás, dá pano pra manga. Mas isso fica para outro vídeo. Voltando pro meu peixe, eu fui pesquisar e descobri que esse lago não é um desses que recebe entregas aéreas especiais. E ok, pode até ser que alguém, de algum jeito, tenha levado o peixe até lá e soltado no lago. Mas tem uma outra hipótese, bem mais esquisita e nojenta, que vale considerar. O peixe pode ter saído de um cocô. Ou melhor, ele pode ser descendente de um peixe que saiu de um cocô. É que tem vários bichos, tipo ursos, castores e aves, que costumam visitar vários lagos. E pelo menos uma dessas espécies, o pato real, adora comer ovinhos de peixe. Um estudo recente descobriu que, a cada 1000 ovos que um pato come, uns 2 sobrevivem à viagem pelo sistema digestivo. E como os patos podem voar centenas de quilômetros entre a hora que comem e a hora que evacuam, eles acabam fazendo uma corrida de Uber para lagos bem distantes e isolados. Então, vai ver, a truta que eu vi é uma tataraneta de um peixinho que sobreviveu a uma jornada bem confusa. E ela não tá sozinha nessa. Espécies vivem pegando carona pelo planeta há milênios, muito antes dos humanos começarem a se meter. Furacões, por exemplo, vivem levando flamingos perdidos do Caribe para a Flórida.
Um pedaço de terra que se soltou da África e atravessou o Atlântico trouxe os primeiros macacos para a América do Sul. E tem até a ideia de que um cometa vindo de uma galáxia distante pode ter trazido a vida para a Terra. A ciência ainda não comprou essa ideia não. As evidências mostram que os ingredientes da vida já estavam por aqui mesmo. Mas enquanto a vida no nosso planeta provavelmente não veio de uma poeira estelar intergaláctica, a vida nesse lago talvez tenha vindo sim de uma descarga interpataláctica. O próximo episódio já vai começar. Se tem algo que incomoda os paleontologistas há muito tempo, é não saber por que o Tiranossauro Rex, uma gigantesca máquina mortífera com dentes super afiados de quase 23 centímetros, tinha braços tão pequenos. Será que esses bracinhos ajudavam na caça de suas vítimas ou na hora de fazer amor com a dona Tiranossauro? Ou ainda, eram na medida perfeita para conseguir levantar depois de horas de sono? Talvez. Da mesma maneira que outros traços evolutivos têm suas utilidades, como a camuflagem dos geckos, o polegar opositor dos seres humanos ou o formato enganoso das orquídeas, talvez esses minúsculos braços deram ao tiranossauro alguma vantagem. Mas também existe a possibilidade de que não houve vantagem alguma. Por exemplo, o T-Rex talvez tenha acabado ficando com braços pequenos simplesmente porque braços grandes, ou até mesmo normais, seriam uma desvantagem. Quem sabe, uma vez que os antepassados do tiranossauro ficaram grandes o suficiente, eles conseguiam caçar e comer apenas com sua gigante mandíbula. Então não tinha por que gastar energia com braços balançando por aí. Mas a evolução não funciona dessa maneira, e não é assim tão simples trocar uma característica dessa por uma completamente nova. Em vez disso, com o passar do tempo, os braços do T-Rex simplesmente foram diminuindo e diminuindo, até não houver mais motivos para utilizá-los. Então eles ficaram por ali mesmo, mais ou menos como nós humanos acabamos ficando com o cox. Outra possibilidade é que a evolução deu braços pequenos aos dinossauros simplesmente por acaso, do mesmo jeito que a Irlanda acabou sendo o berço de muitas pessoas ruivas. Em uma população isolada e relativamente pequena, um traço evolutivo que não prejudica, mas também não ajuda as chances de sobrevivência e reprodução, pode, meramente por sorte, se tornar mais e mais predominante de uma geração para outra. É possível que o tamanho dos braços do T-Rex não era algo importante, e que eles simplesmente acabaram ficando com braços pequenos. Por outro lado, esses estranhos braços pequenos também aparecem em outros parentes gigantescos do tiranossauro, sugerindo que essa característica talvez não seja tão aleatória assim. Atualmente, cientistas estão estudando as particularidades microscópicas do osso dos braços da T-Rex mais famosa de todos os tempos, para determinar como ela os usava. Esse trabalho pode nos ajudar a descobrir se os braços do Tiranossauro Rex eram úteis como nossos polegares, inúteis como nosso cox, ou aleatório como os ruivos. Mas a resposta, por enquanto, ainda está fora do alcance. O próximo episódio já vai começar. Quando um zangão acasala com a abelha rainha, o abdômen dele literalmente explode. Pode até ser um fim dramático pro coitado, mas a rainha não se importa muito. Ela segue a vida acasalando com outros zangões cheios de energia para coletar os genes necessários para sua colmeia. Mas fica aqui a dúvida: e se o primeiro parceiro da rainha não morresse? Vamos supor que ele tivesse um abdômen de aço ou algo assim. Será que ele poderia ser o rei da colmeia ao lado da rainha? Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. A abelha rainha não é uma rainha no sentido de dar ordens, mas sim porque ela põe todos os ovos, o que a torna a mãe querida de todas as abelhinhas da colmeia. E, embora a gente esteja acostumado com a ideia de uma única rainha reinando sozinha, outras espécies que vivem em colônias, como os cupins, têm reis que atuam como os paizões da colônia. Então, não é como se a ideia de uma abelha-rei fosse totalmente sem precedentes. Mas, mesmo com o abdômen de aço, nosso hipotético rei nem sairia do papel, porque a genética das abelhas é bem bizarra. Tudo começa de um jeito parecido com o que acontece entre humanos, ou até com os cupins, se for o caso. As abelhas fêmeas colocam metade do seu conjunto de cromossomos em cada ovo. O esperma de um zangão contribui com a outra metade, e esse ovo fertilizado, com um conjunto completo de cromossomos, dá origem a um filhote. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Os ovos das abelhas podem se tornar filhotes mesmo sem a contribuição cromossômica de um macho. A diferença é que os ovos fertilizados, com 2 conjuntos de cromossomos, ou seja, o pacote completo dos genes de uma abelha, dão origem a abelhas fêmeas, que, dependendo das condições, podem se tornar novas rainhas. Já os ovos não fertilizados, com apenas um conjunto de cromossomos, dão origem a abelhas machos. Ou seja, os zangões recebem genes somente da mãe. Essa peculiaridade genética significa que um zangão só pode ter filhas, nunca filhos.
Claro, sexo biológico é uma coisa complicada, e é possível que ovos de abelha com 2 conjuntos de cromossomos se tornem machos, mas eles acabam sendo estéreis, e as operárias matam eles ainda bebês. Mas, mesmo que o rei só tivesse filhas e possíveis novas rainhas, um único zangão ainda não conseguiria gerar uma colmeia inteira delas. Isso porque ele passa todos os seus genes para cada filha, ao contrário da rainha, que passa apenas metade dos seus. Assim, cada filha dele seria super geneticamente relacionada, o que significa que, se todas herdarem a mesma mutação mortal do pai, poderia ser um desastre para uma colmeia com um único pai. Essa questão da diversidade genética é provavelmente uma das razões, além de toda a matança, pela qual a rainha acumula um grande número de vítimas. Agora, eu quero levar esse exercício hipotético um pouquinho mais longe. E se ter um conjunto completo de cromossomos fizesse uma abelha ser macho e ter apenas metade fizesse dela uma fêmea? Mantendo tudo o mais igual possível para o nosso experimento mental, seria possível ter uma abelha rei então? Bem, não. Nesse cenário, ovos fertilizados se tornariam machos e ovos não fertilizados se desenvolveriam em fêmeas. Mas isso não melhora a situação para o nosso rei imaginário. Aqui, os machos ainda só gerariam um sexo, machos. E agora surge um problema adicional. Nessa situação hipotética, as abelhas fêmeas poderiam gerar filhas, e qualquer uma delas poderia se tornar outra rainha sem nenhuma contribuição masculina. Claro, elas ainda enfrentariam o mesmo problema de variação genética que um rei solitário causaria, mas, no fim das contas, o macho acabaria completamente irrelevante para o futuro da colmeia. Então, não importa o quão longe a gente tente chegar com as nossas asas da imaginação, simplesmente não conseguimos fazer com que uma abelha rei funcione. Uma colmeia só pode ter uma rainha. E ainda que ela não use uma coroa, ela com certeza tem um incrível par de genes. O próximo episódio já vai começar. Para passar seus genes para a próxima geração, a maioria dos animais precisa de um parceiro. Então é justo tratar o acasalamento como algo cooperativo, com cada parceiro contribuindo com metade do seu DNA. Mas o acasalamento também envolve bastante concorrência entre os sexos. Isso porque ambos os machos e as fêmeas são programados para tentar fazer bebês que sobrevivam e reproduzam. Mas eles fazem isso de maneiras totalmente diferentes. Maneiras que acabam ameaçando o legado genético do outro sexo. Para os machos, o que importa é a quantidade. Espermatozoides são fáceis de produzir em massa, e a maioria dos machos passam pouco tempo cuidando dos filhos. Então sua melhor estratégia de acasalamento é atacar para tudo quanto é lado. Quanto mais descendentes ele tiver, melhores são as chances deles sobreviverem. Para a maioria das fêmeas, essa estratégia não funciona, já que elas têm uma oferta limitada de ovos e gastam muito tempo e energia cuidando dos filhotes. Então, em vez disso, as fêmeas tentam garantir que elas vão encontrar o melhor pai para cada um de seus filhos. Algumas preferem acasalar apenas com os machos maiores, mais exibidos ou mais comportados. Já outras preferem acasalar com vários machos e, em seguida, escolhem o vencedor. As galinhas, por exemplo, conseguem expelir o esperma dos perdedores. Mas quanto mais seletiva a fêmea for, mais difícil fica para o macho comum fazer bebês. Por isso, os machos desenvolveram várias maneiras de limitar o poder de escolha das fêmeas. Em algumas espécies, eles usam a força bruta, enquanto em outras eles seguem a fêmea obsessivamente para manter a competição longe. E não para por aí. O esquilo macho marca seu território com um líquido que endurece após o sexo, criando um tipo de cinto de castidade biológico. E as moscas vão ainda mais longe. Junto com o esperma, o macho libera um coquetel químico que desativa outros espermas, estimula a ovulação e acaba com o apetite sexual da sua parceira com um anafrodisíaco. Em contrapartida, as fêmeas decidiram fazer justiça com suas próprias mãos, ou asas, ou patas. A esquilo fêmea, por exemplo, descobriu um jeito de arrancar o seu cinto de castidade. Em outras espécies, como patos e hienas, as fêmeas desenvolveram órgãos reprodutivos que mais parecem um labirinto e precisam da cooperação por parte delas. Os machos evoluem também, e essa guerra sexual parece não ter fim, mais ou menos como o pênis de alguns patos. No geral, quanto mais promíscuos os machos de uma espécie são, mais seletivas são as fêmeas, e mais intensa é essa guerra dos sexos. Por outro lado, nas espécies em que os parceiros tendem a ter um relacionamento a longo prazo e criar juntos seus filhotes, como o Homo sapiens, o sucesso reprodutivo de um significa o sucesso do outro também. Então a estratégia de fazer bebês de ambos os sexos são parecidas. Mas mesmo a possibilidade de uma pulada de cerca é suficiente para colocar tudo em risco. Então, embora aparentemente romântico, um anel de noivado é, de certa maneira, uma forma dourada de acorrentar nosso parceiro. O próximo episódio já vai começar. Quando eu tento prender a respiração, o máximo que eu consigo aguentar é mais ou menos 1 minuto. E você? Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver quem é o Aquaman. Bom, isso acontece porque os seres humanos precisam de oxigênio para sobreviver.
Então, nosso corpo tem vários sistemas projetados para garantir que a gente receba novos suprimentos de tempos em tempos. Mas alguns desses seres humanos descobriram como hackear 3 desses sistemas de sobrevivência e, por isso, conseguem prender a respiração por tanto tempo. Oi, desculpa interromper, mas o resto desse vídeo tem coisas que você não deve tentar em casa, ou mesmo em qualquer lugar. O primeiro sistema de sobrevivência que é hackeado é o nosso mecanismo de luta ou fuga. Nosso cérebro se sente ameaçado, com razão, quando começamos a ficar sem oxigênio. O problema é que esse pânico por ficar sem ar acaba fazendo com que o coração bata mais rápido, o que, ironicamente, nos faz gastar mais oxigênio do que iríamos se não tivéssemos entrado em pânico em primeiro lugar. No entanto, algumas pessoas conseguem evitar esse ciclo vicioso. Se você treinar bastante, consegue manter a calma e os batimentos cardíacos regulares, mesmo com oxigênio baixo, permitindo aumentar o tempo, segurando a respiração. O segundo sistema de sobrevivência é o reflexo de mergulho dos mamíferos. Acontece que todos os mamíferos, e, portanto, todos os seres humanos, desenvolveram um mecanismo anti-afogamento para aqueles momentos em que, de repente, você está debaixo d'água. Quando mergulhamos, alguns dos nervos no crânio percebem a mudança repentina de temperatura e pressão e imediatamente alertam nosso cérebro para começar a economizar oxigênio. O cérebro, por sua vez, manda uma mensagem para o coração dar uma segurada, o que diminui a velocidade com que usamos oxigênio. Em seguida, os vasos sanguíneos em nossa pele e membros se contraem, direcionando o fluxo sanguíneo que contém oxigênio para o cérebro e outros órgãos vitais. Por fim, nosso baço, que serve como reservatório de sangue, se contrai, enviando um monte de glóbulos vermelhos ricos em oxigênio para a corrente sanguínea. Como isso só acontece quando o seu rosto está embaixo d'água, os recordistas em segurar o fôlego aproveitam para, colocar a cabeça debaixo d'água, o que permite que prendam a respiração por até 50% mais de tempo do que conseguiriam fora da água. E o terceiro sistema de sobrevivência é o espasmo do diafragma. Quando o nível de oxigênio cai abaixo de um certo ponto, o seu diafragma começa a ter espasmos, o que impacta diretamente nos pulmões, que começam a pedir por oxigênio o mais rápido possível. Mas quem já é acostumado a prender a respiração sabe que ainda existe oxigênio por ali. Então eles simplesmente ignoram esses espasmos e ficam sem respirar por mais alguns minutos. Algumas pessoas treinam tanto que conseguem ficar sem oxigênio até quase desmaiarem, e só então voltam a respirar. O recordista mundial consegue suportar mais de 75 desses espasmos, o que o ajuda a prender a respiração por mais de 11 minutos, o que é o suficiente para assistir esse vídeo 4 vezes seguidas. O próximo episódio já vai começar. Dragões não existem, mas se existissem, o que seria bem legal, eles precisariam respeitar as leis da física e da biologia da Terra. Então, pensamos em fazer um vídeo divertido mostrando qual famoso dragão das histórias fantásticas teria melhor chance de ser mais do que apenas ficção. Para classificar a possibilidade de existência desses dragões, vamos começar com as características mais notoriamente antinaturais dos dragões e avançamos a partir daí. Obviamente, dragões cospem fogo, mas nós pesquisamos bastante e a única coisa que se aproxima disso na natureza é o besouro bombardeiro, que dispara um líquido quente da sua bunda para queimar seus inimigos. Não exatamente por onde estamos acostumados a ver saindo fogo de um dragão. Então, vamos passar para partes do corpo. A maioria das representações ocidentais de dragões, como na bandeira do país de Gales, tem 4 pernas e 2 asas, totalizando 6 membros. Mas todas as criaturas ósseas da Terra evoluíram de um peixe de 4 membros, cujo corpo é um modelo para todas as outras criaturas ósseas, incluindo um hipotético dragão, claramente uma criatura óssea. Isso tornaria muito improvável que um dragão de 6 membros evoluísse na Terra. É por isso que alguns escritores de livros, filmes e jogos usaram morcegos, pássaros e pterossauros como modelos para seus dragões de 4 membros. Então, nós vamos colocar todos esses dragões de 6 membros no nível inferior, incluindo o Smaug do primeiro filme do Hobbit. O Smaug do segundo filme, no entanto, sobe de nível, já que os cineastas desenvolveram suas pernas dianteiras, não porque se preocupavam com a história evolutiva da Terra, mas sim porque imaginavam que o dragão ficaria mais assustador.
Um dragão de 4 patas sem asas também estaria correto, mas sem um voo mágico como as representações orientais dos dragões, estamos falando, basicamente, de um lagarto. Ok, vamos falar sobre asas. Os animais precisam delas para voar, o que significa que eles precisam de grandes músculos no peito para bater as asas, o que significa que eles precisam dessa estrutura especialmente modificada chamada quilha para os músculos se ligarem. Um dragão sem quilha não teria os músculos necessários para poder voar rápido o suficiente para manter seu pesado corpo no ar. Isso significa o fim da linha para os dragões de peito liso. Mas uma quilha por si só não é o suficiente para voar. Qualquer criatura que queira voar também precisa da combinação certa de peso, tamanho da asa e velocidade de voo. Quanto mais uma criatura pesa, maiores são suas asas ou mais rápido ela precisa voar para gerar a sustentação necessária para manter-se flutuando. Os pinguins, por exemplo, que têm quilha, poderiam voar, apesar de suas asas minúsculas, mas teriam que ir quase tão rápido quanto um avião comercial e aguentar uma força extrema nas suas asas. O pterossauro Quetzalcoatlus, considerado o maior animal voador que já existiu, tinha uma asa gigantesca, com uma envergadura de 12 metros, o que mantinha seus 250 quilos no ar a uma razoável velocidade de 80 km por hora. Nós continuamos calculando meticulosamente o peso e o tamanho das asas dos dragões restantes e descobrimos que todos tinham asas muito pequenas para seu peso, o que significa que precisariam voar em velocidades ridiculamente rápidas para sustentar seu voo, e as forças envolvidas destruiriam qualquer asa à base de carne e osso. Tá, peraí, então ninguém vai vencer? Bom, entre os que sobraram, o mais realista deve ser aquele com as maiores asas em relação ao seu próprio peso. E o vencedor é o Rabocórnio Húngaro, de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ele possui 4 membros, uma quilha para sustentar seus músculos e as maiores asas em relação ao peso. Agora, sobre poder montar no dragão, a gente até poderia falar sobre isso, mas não queremos que esse vídeo te amate de tédio. O próximo episódio já vai começar. Nós humanos adoramos comidas estranhas, mas uma coisa que quase nunca comemos é cocô. Seja porque temos nojo ou porque aprendemos que ele está cheio de doenças. Mas para muitos animais, as fezes são um item comum do seu cardápio. Em parte porque o cocô não é assim tão perigoso quanto pensamos. Claro, o cocô de alguém doente pode conter bactérias, vírus e parasitas causadores de doenças e contaminar quem o tocar. Mas um cocô saudável geralmente contém apenas água, bactérias inofensivas, alimentos não digeridos, resíduos metabólicos e células mortas. Centros de controle de envenenamento consideram a ingestão acidental de cocô, humana ou não, como minimamente tóxica. E alguns médicos chegam até a prescrever pílulas de cocô de pessoas saudáveis para combater infecções mais severas do intestino. Além disso, como o processo digestivo normalmente não consegue extrair todos os nutrientes da comida, o cocô é nutritivo. Herbívoros, por exemplo, deixam 30% dos nutrientes da sua refeição no seu cocô. Como resultado, besouros e moscas se alimentam quase que exclusivamente dos nutrientes do cocô de outros animais. Por milhares de anos, os seres humanos construíram seus banheiros sobre chiqueiros de porcos, pois eles conseguem obter quase todos os nutrientes que precisam do cocô humano. Cães costumam cheirar todo o cocô que aparece pela frente, e pode ter certeza que eles vão usar esse poderoso olfato para farejar um cocô fresco que tenha vitaminas ou enzimas que eles precisam. E alguns animais catam nutrientes que sobraram do seu próprio cocô com certa frequência. Por exemplo, quando gorilas se alimentam de sementes muito duras, suas bactérias intestinais conseguem amolecê-las, mas não extraem todos os nutrientes. Então, quando a vida está difícil, os gorilas comem seu próprio cocô para absorver a gordura e sódio das sementes. Já o casuar do sul se alimenta de uma fruta tão grande e o seu aparelho digestivo é tão pequeno que pedaços inteiros da fruta saem no seu cocô. E aí você já deve imaginar o que ele faz em seguida, né? Outros animais são obrigados a comer seu próprio cocô. Os coelhos, por exemplo, comem o mesmo que outros ruminantes, como as vacas. Mas elas têm um sistema digestório longo, o que dá aos micróbios tempo para decompor as células vegetais. E os coelhos não. Então, depois de uma gostosa refeição à base de plantas, eles produzem um cocô coberto de muco, que contém um alimento parcialmente digerido
e os micróbios encarregados dessa digestão. Em seguida, eles comem isso de volta, para recuperar os nutrientes perdidos e trazer os micróbios de volta para suas entranhas. E só então o coelho faz cocô de verdade. Os koalas também precisam comer seu próprio cocô, quer dizer, o cocô da mãe deles. A alimentação dos koalas é à base de folhas de eucalipto, que são fibrosas e tóxicas, e os bebês não nascem com as bactérias necessárias para essa refeição. Então, por várias semanas, o bebê só come uma papa que nada mais é do que um cocô macio e verde cheio dessas bactérias, que a mamãe koala prepara especialmente para seu filhote. Essa papa fornece os nutrientes e micróbios necessários para que ele consiga digerir seu futuro alimento. Ou seja, quando o assunto é papinha de bebê koala, esse número 2 vem em primeiro lugar. O próximo episódio já vai começar. As baleias azuis são os maiores animais que já existiram na Terra. Elas podem pesar mais de 150 toneladas, ganhando até dos maiores dinossauros. Mas a baleia azul não é a maior coisa viva. Esse título vai para... bem, isso depende do que você entende por maior. O organismo mais alto pode ser uma sequoia da Califórnia, apelidada de Hyperion. Alcançando 115 metros de altura, essa gigante é mais alta do que a Estátua da Liberdade. O organismo mais extenso é um antigo fungo, que cobre uma incrível área de 965 hectares em uma floresta nacional do Oregon. Na base das árvores aparecem vários cachos de cogumelo do mel, que são os corpos de frutificação produzidos pelo fungo, já que este fica fora de vista. Imagine se macieiras crescessem sob a terra e apenas as maçãs fossem visíveis para nós. Isso é basicamente o que o fungo faz, exceto que ele espalha o seu micélio não só através do solo, mas também através das raízes e cascas das árvores na floresta, atacando-as e roubando seus nutrientes para continuar se espalhando. Entretanto, se estamos falando do organismo mais pesado já encontrado, esse prêmio vai para um panda gigante que vive em um planalto de Utah. Brincadeirinha. Ele vai para um único álamo chamado pando, que pesa mais de 6.000 toneladas, o mesmo que 40 baleias azuis. Acontece que se você for até ele, na Floresta Nacional de Fish Lake, você não verá um tronco de árvore gigante, mas sim uma floresta com várias árvores de tamanho normal. É que graças a testes genéticos foi descoberto que toda essa floresta de álamos, cobrindo 43 hectares de terra, é, na verdade, uma única colônia clonal, que cresceu a partir de uma única semente há muito tempo. Essa única árvore foi capaz de se espalhar tanto porque suas raízes enviaram brotos que cresceram, parecendo árvores individuais. Uma vez que todas as 47.000 árvores são parte do mesmo organismo, a floresta se comporta de uma forma um tanto incomum. Por exemplo, toda a floresta passa por transições simultâneas do inverno para a primavera e utiliza sua vasta rede de raízes para distribuir água e nutrientes das árvores que os têm em abundância para aquelas em necessidade. Por falar em água, se você incluir água quando estiver pesando todos esses organismos gigantes, o fungo do Oregon pode pesar mais do que o pando. Mas, pelo menos em estudos florestais, o que importa é a massa produzida durante o crescimento, a massa seca. E considerando que os fungos são principalmente água, o pando ganha. Em todo caso, é provável que algumas das conexões abaixo da terra, sejam as raízes ou os micélios, tenham sido danificadas ao longo do tempo, reduzindo as proporções de ambos os casos, ainda que eles continuem enormes e geneticamente idênticos. De qualquer forma, por causa dos exaustivos testes necessários para reivindicar qual é o maior, o fungo e o álamo podem ao menos aspirar serem os maiores organismos vivos já encontrados. Afinal, pode ser que haja um monstro ainda maior, bem abaixo dos nossos pés, apenas esperando para ser descoberto. O próximo episódio já vai começar. Os ecossistemas da Terra vivem mudando, com espécies misturando-se entre si graças a migrações, eventos inesperados e a natural expansão desse ambiente. Mas desde que nós, humanos, entramos em cena, conseguimos dar um jeito de acelerar esse processo, mudando plantas, animais e outros organismos de lugar ao redor do planeta, seja intencionalmente ou não. De vez em quando, um desses transplantes pode resultar em uma evolução inesperada, como um veneno mortal, a falta de predadores ou um apetite incontrolável, que inesperadamente ajuda a espécie em questão a dominar o novo território. Minhocas, por exemplo, foram introduzidas na América do Norte pelos colonizadores europeus e foram avançando por todo o continente desde então, lavrando o solo e melhorando safras. Mas se um recém-chegado começa a prejudicar os humanos ou parte do ambiente que nos afeta, nós o chamamos de uma espécie intrusa. Tecnicamente falando, os humanos não são considerados intrusos, porque não nos consideramos uma ameaça ecológica para nós mesmos. Mas outras espécies certamente são. E uma maneira delas chamarem a nossa atenção é custando dinheiro, muito dinheiro. Os Estados Unidos gastam bilhões de dólares lutando contra ervas daninhas invasoras como a bonita, porém nada inofensiva erva de Santa Bárbara, que sufoca plantações e invade campos de golfe e jardins. Outras espécies invasoras causam tanto estrago em ecossistemas frágeis que não podemos deixar de notar, mesmo se não há dinheiro envolvido. Um exemplo é a formiga louca amarela, provavelmente originada no Sudeste Asiático.
que vem incomodando várias adoráveis e ameaçadas criaturas desde sua chegada muitas décadas atrás. Essas formiguinhas se alimentam de praticamente tudo que encontram no caminho. Insetos, anfíbios, pássaros, pequenos mamíferos e até mesmo os famosos caranguejos vermelhos da ilha de Christmas, na Austrália, que costumavam manter a vegetação rasteira da ilha no tamanho ideal. Sem eles, o ecossistema virou um caos. Mas observar as espécies invasoras é fácil, lidar com elas que é o verdadeiro problema. Quando trouxemos coelhos para a Nova Zelândia para fornecer alimento e pelo, eles escaparam e procriaram como, coelhos, se espalhando pelo país. Quando furões foram trazidos para controlar os coelhos, eles também se espalharam como uma praga, ignorando os coelhos e devorando espécies raras como o cacapo, hoje quase extinto. A Nova Zelândia ainda tem um monte de ambos os peludos, e essa é apenas mais uma das muitas bem-intencionadas tentativas de controle biológico que acabaram sendo um desastre. A melhor maneira de combater uma invasão é, primeiro de tudo, nos armar com conhecimento. Ao invés de tentar matar as formigas loucas amarelas da Austrália pulverizando inseticida por tudo quanto é lado, nós aprendemos que a melhor abordagem é um ataque de várias etapas ao longo do ano, que foca especialmente em áreas onde as rainhas colocam seus ovos e períodos em que elas estão mais suscetíveis ao ataque. Em seguida, 2 tipos de iscas são espalhadas para as formigas levarem para o ninho. Uma mata e a outra esteriliza as rainhas. Nenhum dos 2 produtos químicos são perfeitos, mas quando executados juntos, eles podem eliminar até 99% da população. Mas com um número tão grande de invasores, mesmo 99% não é suficiente, pois não remove a vantagem que os invasores tiveram em primeiro lugar. Então, a menos que seja possível eliminar absolutamente todos eles, eventualmente eles irão retornar tão vigorosos como antes, e incomodando como nunca. O que nós precisamos fazer mesmo é parar de mover por aí esses potenciais encrenqueiros, deixando coelhos no lugar que pertencem e certificando-se que formigas e minhocas não peguem carona em barcos, carros e escavadoras. Mas no mundo moderno e globalizado em que vivemos, é mais fácil falar do que fazer. Para aquelas espécies que nós acidentalmente, ou não, deixamos soltas por aí, apenas para encontrá-las depois se espalhando descontroladamente, nossa melhor esperança é aprender o máximo possível sobre seus hábitos e biologia, e só então teremos a chance de manter tudo e todos em paz.